A urgência que ecoava das estepes geladas do leste europeu no inverno de 1942 para 1943 era um grito que o Ocidente não podia ignorar. Enquanto a Wehrmacht se atolava em Stalingrado, consumida por uma guerra de atrito que sacrificava divisões inteiras, Joseph Stalin exigia o cumprimento da promessa aliada, a abertura de uma segunda frente maciça na Europa Ocidental. A sobrevivência da União Soviética, ele insistia, dependia de desviar o fluxo inexorável de panzers e infantaria alemã do fronte principal, antes que o Exército Vermelho fosse sangrado até a morte. A pressão era mais do que política, era o reconhecimento de um desequilíbrio militar colossal. Stalin tinha razão em seu cálculo brutal. Apenas uma invasão direta na França, a rota mais curta para o coração industrial da Alemanha, poderia forçar Hitler a realocar as divisões de elite que mantinham o leste sob pressão insuportável. Do lado americano, a crença era a mesma. O presidente Franklin Delano Roosevelt e, principalmente, o general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA, estavam profundamente comprometidos com o plano americano de atacar a França o mais cedo possível, idealmente em 1943, através da Operação Roundup. No centro desta tempestade estratégica, equilibrando a agressividade americana e a prudência britânica, estava o comandante supremo, Dwight D. Eisenhower. Para ele, o dilema não era teórico. Não se tratava de semi-invadir a Europa, mas de encontrar o ponto de convergência entre a oportunidade política, a necessidade de satisfazer Stalin e manter a aliança, e a realidade logística, o risco de um fracasso monumental. Atacar com forças insuficientes em 1943 significava arriscar um desastre sangrento que poderia manchar a credibilidade da aliança por anos. A alternativa era aceitar o atraso geopolítico e usar o ano de 1943 para construir a montanha de aço e carne necessária para garantir o sucesso em 1944. O verdadeiro árbitro dessa estratégia, contudo, não eram os generais ou os chefes de Estado, mas a frota de navios de desembarque, em particular, os Landing Ships, Tank, LSTs. A realidade industrial e de transporte naval sobrepôs-se à ambição política. O Canal da Mancha era a travessia mais curta, mas apresentava o desafio defensivo mais brutal e a ausência de qualquer porto de águas profundas que pudesse suportar o fluxo ininterrupto de suprimentos necessários para manter uma cabeça de praia contra o poder da Wehrmacht. Sem a infraestrutura portuária e as embarcações necessárias para sustentar centenas de milhares de homens e o equipamento pesado que os acompanhava, a Operação Roundup de 1943 correria o risco fatal de se tornar um novo Dunkerque, desta vez com a participação americana. A pedra fundamental da estratégia aliada havia sido lançada na Conferência Arcadia, realizada em Washington entre dezembro de 1941 e janeiro de 1942. O princípio era inegociável: concentrar os recursos para derrotar a Alemanha nazista antes do Japão, o chamado princípio Germany First. Dessa premissa nasceu o plano original para a invasão da França, o já mencionado Roundup para 1943 e o plano de contingência Sledgehammer, um desembarque de emergência menor em 1942. O general Marshall, um pragmático sem paralelo, defendia a rota mais curta e direta para o coração da Alemanha, acreditando que a única maneira de esmagar o eixo era através de um ataque frontal massivo e concentrado. Marshall via qualquer desvio da França como uma diluição perigosa de força e um desperdício de tempo que apenas prolongaria o sofrimento soviético. No entanto, a memória da Grande Guerra assombrava o planejamento britânico. Winston Churchill era o principal proponente de uma estratégia periférica. A lembrança de Galípoli e o temor de um novo banho de sangue nas praias francesas defendidas cimentavam a aversão britânica a um ataque frontal prematuro. Para Churchill, a prioridade era o Mediterrâneo, liquidar o eixo no norte da África,
abrir a rota vital de petróleo através do Canal de Suez e minar as defesas do eixo no que ele poeticamente chamou de ventre mole da Europa. A execução dessa visão começou com a Operação Torch, em novembro de 1942. Este foi o primeiro grande desvio estratégico, uma operação maciça e complexa de desembarque no norte da África, comandada por Eisenhower. Torch foi um triunfo político e logístico, servindo como um teste essencial para a liderança conjunta e para a interoperabilidade aliada. Contudo, seu sucesso teve um custo inevitável. O consumo de tropas, material e, o mais importante, uma parcela significativa da limitada frota de embarcações de desembarque anfíbio que eram vitais para o Canal da Mancha. Ao comprometer esses recursos no Mediterrâneo, a aliança garantiu, de facto, o adiamento da invasão da França. A inércia da guerra entrava em ação. Uma vez iniciada a campanha no norte da África, era impossível simplesmente parar, retirar as divisões e reverter o fluxo de suprimentos para a Inglaterra. O sucesso de Torch criou um imperativo de seguir em frente, perseguindo as forças remanescentes do eixo para fora do continente africano, o que, logicamente, apontava para o próximo objetivo, o sul da Europa. A limitação mais crítica e menos negociável da estratégia aliada residia, ironicamente, na engenharia naval. O gargalo da frota de desembarque era insuperável. A produção de LSTs era um processo lento e custoso, e mesmo com a colossal capacidade industrial americana, o número físico de navios prontos e disponíveis em meados de 1943 estava dividido entre as demandas do Pacífico, a necessidade de reabastecer a frente no norte da África e apenas em terceiro lugar, a acumulação de forças na Inglaterra. Os planejadores calcularam que a invasão prematura de 1943, sem os portos adequados para suportar o fluxo de suprimentos, a ideia dos portos artificiais Mulberry ainda era embrionária, exigiria não apenas o dobro de divisões na fase inicial para manter a cabeça de praia, mas resultaria em perdas que a opinião pública americana e britânica simplesmente não conseguiriam sustentar. A superioridade aérea absoluta, crucial para proteger os comboios no canal e apoiar as tropas no solo, também não estava totalmente consolidada naquele momento. Eisenhower, embora partilhasse o desejo de Marshall por uma ação decisiva, teve de confrontar essa dura realidade logística. A decisão final não era ideológica, era matemática. A única maneira de anular as vantagens defensivas da muralha do Atlântico e da força de reação da Wehrmacht era com uma massa de poder de fogo esmagadora e um sistema de abastecimento à prova de falhas. E essa massa crítica, a montanha de equipamento necessária para sustentar uma campanha continental, simplesmente não estaria disponível antes de 1944. A Conferência de Casablanca, realizada em janeiro de 1943, tornou essa realidade estratégica oficial. Com o sucesso de Torch e a necessidade de liquidar as forças do eixo presas na Tunísia, os líderes aliados não tiveram outra escolha senão concordar com o próximo passo no Mediterrâneo, a Operação Husky, a invasão da Sicília em julho de 1943. Ao abraçar Husky, o sonho americano de um ataque frontal em 1943 foi formalmente enterrado. O foco se voltava para o ventre mole de Churchill, empurrando o inevitável encontro com a França para uma data provisória e distante, maio de 1944. A inércia logística tinha vencido, e o preço dessa prudência logo seria sentido não apenas em Roma, mas também nas longas marchas da Guerra Fria. Citations for reference. 1. Arcadia Conference. Dates: Germany First. 2. Operation Roundup. Marshall's Stance. 3. Operation Torch. Churchill's Soft Underbelly Argument. O princípio que guiou o esforço de guerra ocidental desde a Conferência Arcadia, no final de 1941, era simples e imutável. A Alemanha nazista deveria ser derrotada antes do Japão. Mas, sob esse consenso, fervilhava uma disputa brutal sobre a forma e o momento desse ataque. O general George C. Marshall,
chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, era o grande proponente da rota mais curta e direta para Berlim, a invasão maciça da França, codinome Operação Roundup. Para Marshall e o establishment militar americano, a estratégia devia ser pura geometria de poder, concentrar o máximo de força no ponto mais vulnerável do inimigo, após o colapso do Front Leste. A urgência não era apenas militar, era política. Era a única forma de aliviar a pressão soviética e cumprir a promessa de uma segunda frente crível em 1943. O plano Roundup exigia mais de 40 divisões anglo-americanas prontas para cruzar o Canal da Mancha e enfrentar a Wehrmacht de frente, um desafio gigantesco de acúmulo e transporte. A ambição americana, contudo, esbarrava na cautela histórica de Winston Churchill. O primeiro-ministro britânico carregava a cicatriz de Galípoli, o trauma de uma campanha anfíbia mal planejada que terminou em desastre em 1915, um espectro que o assombrava a cada menção de um assalto frontal em terreno fortificado. Ele temia que a Wehrmacht, ainda formidável em 1943, destruísse uma cabeça de praia prematura no canal, resultando em um novo e, desta vez, fatal Dunkerque, envolvendo as forças americanas. Churchill defendia uma estratégia periférica. Em vez de um golpe de martelo direto, ele preferia usar a superioridade naval para cutucar o eixo nas bordas, no que ele poeticamente chamou de ventre mole da Europa. Esta rota indireta, através do Mediterrâneo, serviria a múltiplos propósitos britânicos: garantir a rota vital do Canal de Suez e o petróleo do Oriente Médio, esmagar as forças alemãs na África do Norte e, idealmente, derrubar a Itália, o membro mais fraco do eixo. A disputa entre a filosofia de Marshall, o golpe de misericórdia rápido e direto, e a de Churchill, o estrangulamento lento e indireto, não era apenas teórica. Ela se tornou uma briga por recursos finitos, onde o verdadeiro árbitro não era nenhum general, mas o gargalo logístico da frota de desembarque. Em particular, a escassez de landing ships, tanks, LSTs, os navios de transporte de tanques e suprimentos essenciais para manter qualquer cabeça de praia, era o ponto cego da estratégia aliada. Não havia LSTs suficientes para montar simultaneamente o acúmulo de Roundup na Inglaterra e conduzir as operações em andamento no Mediterrâneo. O planejamento mais otimista dos aliados ocidentais para meados de 1943 não previa a produção em massa que viria a ser vital em 1944. Assim, a realidade industrial ditou o calendário da guerra, superando a vontade política dos generais. Essa realidade logística forçou a primeira e decisiva capitulação ao plano britânico. A Operação Sledgehammer, a ideia de um desembarque de emergência na França, em 1942, para aliviar a pressão sobre a URSS, foi abandonada. Em seu lugar, avançou a Operação Torch, a invasão do norte da África, em novembro de 1942. Eisenhower, designado para comandar Torch, testou a interoperabilidade anglo-americana, mas o desvio de navios, tropas e material para o Maghreb garantiu, de forma irreversível, o adiamento da Operação Roundup. A inércia da guerra, uma vez posta em movimento, é quase impossível de frear. Com milhões de soldados e toneladas de material agora mobilizados no Mediterrâneo para Torch, o debate estratégico se deslocou. Não era mais se deviam invadir a França em 1943, mas o que fazer, com as forças presas no norte da África? O compromisso de Marshall com a França em 1943, sua estratégia de prioridade máxima, havia sido minado pelo sucesso inicial no Mediterrâneo. No turbilhão dessa mudança, em janeiro de 1943, os líderes aliados se reuniram em Casablanca. O Front Leste ardia sob a neve da ofensiva soviética, e a queda de Stalingrado estava iminente. O general Marshall chegou à conferência com a esperança de, pelo menos, resgatar alguns recursos para reiniciar o planejamento de Roundup na Inglaterra. Mas a máquina do Mediterrâneo já tinha a força de um trem em alta velocidade. Em Casablanca, a decisão foi inevitável. Era logisticamente impossível parar,
retirar os recursos do norte da África e revertê-los para a Inglaterra a tempo de um assalto em força total em 1943. A única opção sensata era capitalizar a vitória em Torch. Isso significava a Operação Husky, a invasão da Sicília, para limpar o Mediterrâneo e forçar a Itália à rendição. A decisão não veio sem um custo político imediato. Ao agendar Husky para julho de 1943, a aliança estava tacitamente aceitando que a invasão principal da França, a tão exigida Overlord, seria empurrada para 1944. A data provisória, maio de 1944, foi definida ali, um ano de atraso que cimentaria a desconfiança soviética. A estratégia de Churchill havia triunfado, não por argumentos eloquentes, mas pela tirania da logística e pelo sucesso inicial que gerou uma inevitabilidade operacional. Eisenhower, o comandante supremo, transformou-se no arquiteto de uma campanha que ele próprio não havia originalmente endossado, mas que oferecia um campo de testes inestimável para a máquina de guerra aliada. 3 meses depois, em Washington, a Conferência Trident selou este destino. Marshall, agora resignado à primazia do Mediterrâneo, viu o plano de invadir a Sicília se expandir, quase que espontaneamente, para uma campanha no continente italiano. O objetivo de limpar o Mediterrâneo evoluiu para a Operação Avalanche, invadir a própria Itália. Era a armadilha do sucesso. Cada vitória no sul exigia mais recursos para mantê-la e expandi-la, drenando o acúmulo para a invasão principal na França. A política havia imposto o calendário, mas a logística o havia ajustado, criando o cenário em que o ventre mole de Churchill se preparava para se tornar um moedor de carne montanhoso. A pressão geopolítica de Stalin, que via a campanha italiana como um desvio cínico, uma guerra de segunda linha, apenas aumentou. Justamente em julho de 1943, quando a Operação Husky se iniciava, a Wehrmacht concentrava suas melhores divisões Panzer na Batalha de Kursk, o último suspiro ofensivo alemão no leste. A ausência de um segundo fronte no ocidente permitiu essa concentração. A semente da Guerra Fria era plantada na escolha estratégica de adiar a invasão da França para garantir a superioridade em 1944. A questão que pairava sobre os líderes em 1943 não era mais sobre o destino da Sicília ou da Itália. Era sobre se o preço da prudência, a dor infligida à União Soviética e o custo humano no novo front italiano seria compensado por uma vitória garantida e avassaladora na Normandia. O custo estava prestes a ser cobrado. O debate estratégico nas salas de conferência terminava em compromissos, mas a execução desses planos era onde a realidade implacável da guerra cobrava seu preço. O adiamento da Operação Overlord para 1944 significou que o ano de 1943 seria dominado pela campanha no Mediterrâneo, um teatro que Winston Churchill havia prometido ser o ventre mole da Europa. A Itália, porém, revelou-se uma armadilha logística e um pesadelo operacional, uma garganta estreita e montanhosa que devorava recursos e homens com uma fome incessante. O sucesso da Operação Husky, a invasão da Sicília em julho de 1943, foi rápido e politicamente devastador para o eixo, culminando na queda de Benito Mussolini. Contudo, essa vitória fácil serviu apenas para mascarar a brutalidade do que viria a seguir. Quando as tropas aliadas cruzaram para o continente italiano, Operação Avalanche, colidiram de frente com a geografia impiedosa dos Apeninos e com um adversário determinado. O Generalfeldmarschall Albert Kesselring, comandante alemão na Itália, demonstrou ser um mestre da defesa em profundidade e do combate de recuo. A Itália, no mapa, parecia um alvo fácil de flanquear, mas no terreno ela se provou uma espinha dorsal de porco, perfeita para a tática de defesa retardadora. Cada vale, cada cume e cada rio se transformava em uma linha defensiva natural. O avanço, que em meados de 1943 deveria ser uma corrida veloz para Roma, transformou-se em um atoleiro metro a metro, sob o custo constante de vidas e, mais criticamente, de tempo estratégico.
O verdadeiro árbitro dessa nova realidade foi a logística, e o seu principal gargalo residia nos navios de desembarque de tanques, os vitais LSTs, Landing Ship Tank. Estes navios, cuja produção industrial estava no centro do plano de Marshall para a invasão maciça da França, eram incessantemente desviados para manter viva a frente italiana. A promessa, feita em conferências, de liberar a frota de LSTs para o acúmulo de forças na Grã-Bretanha era continuamente quebrada. A necessidade de reabastecer as cabeças de praia, de mover tropas e suprimentos em uma costa sem grandes portos e de planejar novos desembarques táticos para flanquear as linhas alemãs, garantiu que a massa crítica de navios para o dia D fosse construída lentamente, refém das demandas do Mediterrâneo. O atraso de um ano não era apenas político, era o tempo que a indústria americana precisava para repor os LSTs consumidos pelo novo teatro de guerra. Nenhum episódio ilustra o paradoxo da estratégia aliada na Itália, de forma mais cruel do que a Operação Shingle, o desembarque em Anzio, em janeiro de 1944. O objetivo era ousado: estabelecer uma cabeça de ponte atrás da temida linha Gustav, flanqueando as defesas alemãs e abrindo o caminho para Roma. O plano era um retorno à ousadia americana, buscando evitar o lento moedor de carne frontal. Contudo, a limitação de LSTs impôs uma força de ataque inicial insuficiente. A hesitação do comando no terreno, combinada com a resposta rápida e eficaz de Kesselring, transformou a operação em um cerco estático. O que deveria ser um ataque relâmpago para desconjuntar a frente inimiga, tornou-se uma dispendiosa e sangrenta batalha por uma pequena área costeira. Anzio se estabeleceu na memória dos aliados como um exemplo de custo elevado, com retorno estratégico limitado, um verdadeiro moedor de carne operacional. Divisões essenciais, de infantaria especializada em montanha, peças de artilharia pesada e esquadrões táticos de apoio aéreo foram fixadas no sul da Itália por meses. Estes eram recursos que, de acordo com o plano Roundup original de 1943, deveriam estar treinando e se acumulando na Inglaterra para a travessia do Canal da Mancha. Apesar dos custos óbvios, a campanha italiana sustentou a principal justificação estratégica britânica: a fixação de forças. Ao longo de 1943 e 1944, a Itália e, em menor grau, os Balcãs, forçaram o Oberkommando der Wehrmacht, OKW, a manter um número significativo de divisões no sul. Embora o número exato seja tema de controvérsia historiográfica, dezenas de divisões alemãs foram imobilizadas, impedindo o seu envio para o fronte oriental ou para a França. O debate não é se as divisões estavam lá, mas sim se elas eram as divisões certas. Muitos historiadores argumentam que estas eram frequentemente unidades de infantaria estática ou de menor qualidade, e que a decisão de Hitler de defender a Itália era mais política do que militar. No entanto, o efeito de distração foi inegável. O medo de que um colapso no sul permitisse um avanço aliado nos Balcãs e ameaçasse o flanco alemão manteve a atenção e recursos desviados do oeste, dando a Overlord um campo de batalha menos fortificado. O ano de 1943, gasto na tomada da Sicília e na luta pela montanhosa península italiana, foi o período em que o alto comando aliado, com Eisenhower no centro, transformou a derrota política de Marshall em uma vitória operacional. A logística foi testada ao limite. O comando combinado anglo-americano, propenso a conflitos internos e choques de egos, aprendeu a operar em escala maciça. Os procedimentos de desembarque anfíbio, de coordenação aérea tática e de guerra de montanha foram aperfeiçoados no sangue e no barro italiano. O preço da prudência estratégica, portanto, foi cobrado em Anzio e Monte Cassino. Foi um preço medido em LSTs perdidos ou desviados e em vidas humanas trocadas por experiência tática. Contudo, essa campanha brutal e arrastada serviu, em última análise, como um ensaio operacional essencial. A espera de 1943, imposta pela realidade da logística, foi convertida por Eisenhower no campo de treinamento mais difícil do mundo, garantindo que o palco do verdadeiro ataque à Alemanha, a Normandia,
fosse abordado com uma máquina de guerra refinada, testada e pronta para a vitória avassaladora.